Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem pela internet, pela TV Câmara, vereador Maturano, companheiro do município de Vila Velha, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Antes de me ater ao tema central que me traz essa tribuna de hoje, eu só queria me reportar a um outro município vizinho nosso, ao município da Serra, para dizer que uma idosa passou mal e morreu enquanto se exercitava em academia popular na Serra. Isso é só para demonstrar uma preocupação nossa, que já foi fundamentada num projeto de lei, protocolado nessa casa, de chamar atenção para a necessidade de um acompanhamento técnico, científico, de um professor de educação física nas academias para idosos no município de Vitória, vereador Luizinho. Não é concebível que você tenha pessoas idosas que, sem nenhuma orientação, se prestem a fazer exercícios físicos de maneira inadequada e o município não seja corresponsável por essa relação. Até porque foi o município que instalou as academias para idosos. Mas o que me traz aqui essa tribuna de hoje, a gente está debatendo o tempo inteiro aí a questão da mobilidade urbana, e é o assunto do momento, a questão da segurança pública, junto com a saúde e a educação, são os 4 temas mais apontados em pesquisa de opinião pública. O IBOP fez um no ano de 2012 e destacou que a mobilidade urbana, os elementos que a cercam, são mais contundentemente preocupação da sociedade hoje do que a própria segurança. 15% da população de Vitória hoje está preocupada com mobilidade urbana, vereador Bolão. Desses 15%, 6% estão preocupados com a situação das calçadas em Vitória. E não é só em Vitória, não, em Vila Velha também, vereador Maturano. Na Serra também, em Cariacica também. O problema das calçadas, nós precisamos enfrentar de frente. Essa história de calçada obrigação do contribuinte para fazer, isso é conversa. Não pode ser. Antes de chegar a essa Casa de Leis, eu sempre que percebia, e na gestão anterior, a calçada cidadã e a obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua calçada cidadã me incomodava. Eu digo, mas poxa, um sistema viário é composto por via pública, ciclovias públicas e calçadas públicas. Como é que pode a calçada pública ser obrigação do contribuinte se os outros são obrigação do poder público? Estou discutindo com a minha assessoria isso desde o início do mandato. E nesse final de semana pude conversar com o André Matarazzo, vereador do PSDB, mais votado do município de São Paulo, que acabou de protocolar um projeto de lei, e nós fizemos a mesma coisa nessa Casa de Leis. Nós estamos trazendo, vereador Bolão, a obrigação sobre as calçadas do município de Vitória para o poder público. Colocando, na verdade, a calçada sob a responsabilidade do único organismo que jamais deveria ter aberto mão dessa responsabilidade. Repito, o poder público, ele cuida das vias públicas, ele faz reparo, ele pavimenta, ele tapa buraco, ele faz ciclovia. Olha, como é que não vai cuidar da calçada pública? Por que essa obrigação tem que ser do contribuinte? O que dizer, então, vereador Luiz Paulo Amorim, das pessoas que nessa cidade pagam o IPTU reduzido, por exemplo? Eles não têm solvência financeira para arcar com o imposto que o município cobra de todos. Mas tem que ter recurso para fazer calçada? É um contrassenso. Concorda? É um contrassenso. Vou lhe dar. Tem moradores, não são poucos nessa cidade, que não tem nem registro dos seus imóveis. Não tem escritura. Então não podem ser obrigados a fazer calçada pública. Eu acabei de pegar agora há pouco, segunda-feira, anunciado aqui, para vocês verem como é que a gente tem razão, porque o município, quando quer, faz. Quando o município quer fazer calçada pública, faz. E não pede autorização da Câmara, por exemplo. Portanto, não tem proibição nenhuma acerca disso. Aliás, está aqui, ó, Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, Prefeitura Municipal de Vitória. Rodovia Serafim Derenze, ampliação.
destacável corredor de transporte do município, a rodovia Serafim-Dereza atravessa a parte oeste da Ilha de Vitória e possui 13 quilômetros de extensão. Vereador Anderson Marinho, lá na tua querida região. Vou finalizar aqui só com o último parágrafo. Também entrega a proposta de reforma e de construção de baias para ônibus, ciclovia e calçada de 3 metros de largura nos padrões adequados de acessibilidade. Ou seja, em toda a extensão da Serafim-Dereza, a Secretaria de Desenvolvimento da cidade anunciou que vai fazer calçada pública. Se faz lá, porque não pode fazer no resto. Então, vereadores, essa é uma proposta que eu trago a essa Casa de Leis, o projeto já está protocolado. Na verdade, é nada mais, nada menos que alteração no Código de Edificações do município de Vitória e no Código de Postura do município de Vitória. Tenho certeza que é um debate que a cidade inteira vai querer fazer nessa casa. Pois não, vereadora Michele, líder do governo. Eu tinha essa posição. Eu cheguei a apresentar um projeto aqui na legislatura passada, propondo que a prefeitura assumisse as calçadas. Fui convencido do contrário, porque o cara da prefeitura lá, o técnico, me mostrou que são 3.000 logradouros aqui na cidade. Se Vossa Excelência contar os dois lados da rua, das avenidas, dos becos, etc., dá quilômetros e mais quilômetros. A prefeitura não tem orçamento para fazer isso. Tem, claro que tem. É só Não, fazer conta, vereador Michele. Não, pega. A prefeitura tem orçamento para recapear asfalto aí um atrás do outro? Para fazer asfalto, para poder fazer... É que a calçada hoje, essa calçada cidadão, é uma lei federal. Eu sei. Não é lei do município, federal. Aliás, o Código Brasileiro de Trânsito, vereadora Michele, ele é a lei federal que garante isso. Na verdade, calçada pública é uma parte viária que tem a ver com trânsito. Porque nós discutimos mobilidade urbana, vereador Vinícius Simões, parece que a gente está preocupado com os carros. Como é que a gente faz para circular veículos na cidade de Vitória? A gente está preocupado com o pedestre. Ele é a essência da nossa preocupação, do nosso problema. A prefeitura, aí eu questiono, na administração passada, eu cheguei a reclamar isso com o Kleber Frizeira, ela liberou até o meio-fio agora. Sim. Quer dizer, era obrigação dela fazer o meio-fio, porque com o meio-fio ela estabelecia a altura que tinha que ser a calçada. Não tem como você fazer a calçada, o proprietário confrontante fazer a calçada, se ele não sabe a altura do meio-fio. Então a prefeitura que tem que fazer o meio-fio. Mas, excelência... Dizem que está liberado agora, mas nós vamos ver que os níveis de calçada, 3x2 na cidade. Não, mas é por isso que nós temos que pedir ao poder público fazendo um padrão que conforte da mesma maneira para toda a cidade. Porque quando você deixa por conta exatamente do morador, do contribuinte, você corre... Aliás, outra coisa, vereador Michele, por qualquer tráfego pesado sobre uma via que é paralela a uma calçada, essa calçada pode ser destruída. Ou seja, a ação de uma situação que não tem nada a ver com aquilo que o morador fez, vai fazer com que daqui a pouco ele venha ter que fazer uma nova calçada? Uma árvore. Uma árvore, por exemplo? Uma parte, excelência. Percebe que então, é um contrassenso imaginar que se o poder público não tem dinheiro para fazer aquilo que é público, o morador é que tem. Isso é um tributo enfeitado com a outra nomenclatura. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Uma parte, vereador. Pois não. Eu tinha pedido aqui. Pois não, Luiz Paulo. O senhor está de parabéns, vereador Luiz Emanuel. Com relação a esse tema que o senhor puxou, eu tenho caminhado no dia a dia, e minhas caminhadas têm sido feitas pelas ruas aqui da Leitão da Silva, Avenida Vitória, e a gente tem visto o quanto é difícil caminhar por essas calçadas. Evidentemente que o caminhar para exercício existe os locais próprios, mas as pessoas que têm que caminhar nessas calçadas para ir ao trabalho, e até mesmo os cadeirantes, o sofrimento que são árvores que suas raízes estouram a calçados, são calçadas inclinadas, calçados fora de nível. Então, a única forma, eu acredito, de fazer uma calçada realmente cidadã é o poder público tomar as rédeas dessa situação. Porque cada morador vai querer fazer a sua calçada, mesmo seguindo a questão da calçada cidadã, mas da sua maneira. Porque quando passa de um nível para o outro, tem que ter todo um processo técnico. É óbvio. Então, só existe uma forma, é o poder público tomar as rédeas da situação. E, vereador Luiz Paulo Munim, muito obrigado pelo vossa parte, que contribui muito. Excelência, eu quero mais um minuto para encerrar, vereador presidente. Por favor, Luizinho. Vereador Luizinho. Vossa Excelência, de parabéns. Foi o primeiro projeto que apresentei nessa casa com relação à calçada. E foi vetado e foi
derrubado dentro dessa casa aqui. Vetado por quê? Pelo prefeito, porque por diz que é um problema federal, como o próprio nome falou. Problema aí. federal? Aí eu quero falar para o senhor. O senhor está de parabéns. Eu vou voltar com Vossa Excelência, vamos defender, porque, na verdade, a prefeitura agora está até cobrando do morador que compra o meio-fio agora. Pois é impossível. É um absurdo, cara. Um negócio desse. E além de quem levanta o grade da rua quando faz o asfalto é a própria prefeitura. Vereador Aí deixa Luizinho, a casa do cara lá embaixo. Só para terminar, te agradeço muito isso pela parte, mas olha só, toda a normatização, todas as regras colocadas sobre esse assunto, elas datam, sabe de quando, vereador Vinícius Simões? Do Código de Obras de Vitória de 1954. Nós somos regidos por um Código de Obras de 1970 anos tem isso, pô. Não tem esse negócio de que nós vamos vetar. Pode vetar, mas tem que argumentar por que o veta. Inconstitucional, eu garanto a vocês que não é. Próximo, nós vamos discutir isso aqui com calma. Vereador Luiz Manuel. Você já me deu um minuto, já? Já. Eu não vi, cadê? Já foi concedido. Eu vou terminar, vereador Davi Ismael. Fomos vereadores, leniente ao seu pedido. Tá bom, eu vou encerrar dizendo a vocês que, a Vossas Excelências, que a gente precisa debater esse assunto com tranquilidade, mas com bastante assertividade, porque esse é um tema recorrente na cidade. As pessoas, daqui a pouco a gente pode falar sobre os traumas sofridos pelas pessoas que estão invariavelmente tropeçando em buraco em calçada. Muito obrigado a todos.